Alerta Vermelho tá longe de ser um grande filme, mas uma coisa é inegável: esse trio principal é muito carismático. Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Na verdade, eu vou fazer uma crítica normal e lá no final eu aviso vocês, e aí entra uma parte com spoiler só para debater uma pequena reviravolta, né? Na verdade, a grande reviravolta que tem no final do filme, que é para evidenciar um pouco das fragilidades do roteiro desse filme. Bom, Alerta Vermelho é um filme que tem muito orçamento, é um filme que custou 200 milhões de dólares e parte disso para esse grande trio principal aqui, né, 3 dos atores mais cobiçados por filmes blockbusters em Hollywood. E se tem uma coisa que o Rawson Marshall, que volta a ter uma parceria aqui com The Rock, faz muito bem na direção, é justamente saber explorar o carisma de cada um desses 3 personagens principais, desses 3 atores acima de tudo, né? O The Rock, a Gal Gadot e o Ryan Reynolds. E a partir dessa exploração do carisma deles, ele basicamente consegue esconder, ou tentar esconder, em alguns momentos funciona, as grandes fragilidades desse filme e desse roteiro, que segue praticamente uma cartilha do filme blockbuster dos últimos anos. Então, na forma como é montado, na velocidade, nessa energia, o uso de musiquinhas, a forma como as cenas de ação são filmadas, que eu já comento um pouco melhor sobre isso, as reviravoltas que entram na trama só porque, olha, uma reviravolta faz o público não esperar aquilo e isso é sempre muito bom. Então ele tem a cartilhinha do filme blockbuster e principalmente desse filme que acompanha, digamos, assaltantes passando a perna um no outro o tempo inteiro. Então é reviravolta atrás de reviravolta atrás de reviravolta. Olha, tem uma informação, você acha que isso é verdade? Não, calma, isso não é verdade. Agora isso é verdade. Não, isso também não é verdade. Então o filme ele fica mentindo para o espectador o tempo inteiro, que é mais ou menos o que esse tipo de filme sempre faz. Eu acho que esse filme ele vai encontrar o seu público dentro da Netflix. Aqui é um filme daquele pipoca, divertido, que muita gente vai assistir, vai gostar, até pelo fato dele ser convencional demais. Então, se você não busca algo de diferente, você pode assistir o convencional, se divertir com aquilo e falar, olha, eu já vi esse filme antes, mas tudo bem, eu só queria me divertir assistindo. Mas também é um filme que, se a gente começa a olhar com um olhar um pouco mais crítico, tem muitas coisas aqui que são bem problemáticas, sobretudo no roteiro. A direção eu acho que consegue sustentar bem o ritmo proposto aqui, a energia proposta, e tem até alguns bons momentos. Então, principalmente a sequência de ação ali inicial, do The Rock perseguindo o Ryan Reynolds, eu acho que a direção ela consegue estabelecer alguns planos mais longos e principalmente não usar as piadas nessa sequência de ação. Então é uma sequência de ação onde o humor parte de elementos visuais, isso é sempre muito bom, com alguns planos mais longos, a gente entende a geografia, aqueles personagens se movimentando, tem muitas coisas que são engraçadas, mas fica só numa olhada de um ator ou em algo que acontece, algo bem simples assim, sem precisar recorrer às piadas nessas cenas de ação, principalmente, o que não acontece no restante do filme, é claro. Aqui a gente vai ter esses 3 atores interpretando a eles mesmos. E, sejamos sinceros, esses 3 atores eles são muito carismáticos, por isso o público gosta muito deles, mas nenhum dos 3 é bom. Definitivamente não. Então aqui a gente vai ter o The Rock sendo The Rock, a gente vai ter a Gal Gadot sendo Gal Gadot e o Ryan Reynolds nesse novo Ryan Reynolds dos últimos anos que ele encontrou, que é esse cara que faz as piadas mais bobas com tudo, ele é o cara bobão que vai ficar fazendo piada até em situação que não faz sentido ele fazer piada. Então é bem aquilo que a gente já viu 1 milhão de vezes desses 3 atores. E, de certa forma, a direção ela vai pela linha de não tentar fazer nada de muito diferente, de explorar esses atores não como os personagens do filme, mas como eles mesmos. E aí vai de você querer algo diferente ou não. Se você quer assistir um filme que é só o The Rock, a Gal Gadot e o Ryan Reynolds sendo eles mesmos e fazendo o que eles já fizeram 1 milhão de vezes antes, você provavelmente vai se divertir com esse filme aqui. Mas a verdade é que talvez o maior problema de Alerta Vermelho é que em muitos momentos ele reconhece esses clichês,
principalmente esses clichês do roteiro que tornam o filme super previsível. Você sabe exatamente quando vai ter uma virada e qual vai ser essa virada, ou até em pequenos elementos, como por exemplo o The Rock, quando ele vai prender tal pessoa no começo do filme, ele tá lá atrás no escuro e ele acende apenas o abajur, que é o tipo de cena, o tipo de revelação dramática que a gente já viu 1 milhão de vezes antes. O filme, ele até reconhece esses clichês dentro dele mesmo. O problema é que ele não sabe muito bem como contornar esses clichês. Então não basta você só saber que, ok, isso daqui já foi feito 1 milhão de vezes antes e eu estou fazendo igual. Você tem que saber fazer alguma coisa com isso, principalmente quando você tem a capacidade de reconhecer que aquilo é um clichê. E aí o filme ele não consegue fazer isso muito bem. Então o humor se torna super batido, as piadas elas vêm do mesmo jeito sempre, a gente sempre sabe quando ela vai entrar, qual vai ser o tipo de humor, aquele humor quase sempre usando referências a outros filmes, que é algo que já ficou muito batido mesmo. Pode ser uma chatice minha, mas eu não aguento mais esse tipo de humor. E por mais que eu goste do Ryan Reynolds, goste dele, por exemplo, em Deadpool e tal, eu acho ele um cara super carismático, aqui as piadas dele, elas vão se saturando com o passar do tempo no filme. Chega um momento que eu falo, não faz outra piada, e ele vai fazer outra piada. Então, coisas do tipo, as situações propostas em um roteiro que é super fragmentado, então é um roteiro assim, vamos lá, primeira sequência em Roma. Terminamos a sequência em Roma, vamos para a sequência na Rússia. Terminou a sequência na Rússia, vamos para a sequência em outro lugar. E vai pulando de planeta para planeta. Então ele se divide muito bem, esse filme, a ponto de você perceber essa divisão. E isso não é tão bom assim. Falta aquela coerência, falta aquela consistência narrativa de um filme que vai se desenvolvendo. Não, aqui ele é todo fragmentadinho, ó. Momentos, sequências. Então sim, de certa forma, esses 3 atores aqui, eles conseguem, ao ser bem explorados pela direção, isso é verdade, não com nada de muito diferente, principalmente com planos mais fechados, então, ou em planos conjuntos pra gente ver esses personagens funcionando juntos dentro do plano, né? Dentro da ação, em cenas de ação, por exemplo, e tal. Então não tem nada de muito diferente, mas ele explora bem o estilo de cada um, digamos assim. Então, os sorrisos meio irônicos de quem tá sempre controlando a situação, da Gal Gadot, aquela cara mais de bobo do Ryan Reynolds e o The Rock sempre fazendo a cara de malvadão, ele consegue explorar isso bem e, de certa forma, isso pode esconder muitas das falhas, dos problemas aqui que tem o filme. Eu geralmente tento não usar a palavra problemas, né, porque eu acho que não tem uma cartilha, uma regra para se analisar um filme, assistir a um filme, mas tem algumas coisas aqui que é difícil usar outro termo. Então a gente tem, por exemplo, um filme que não tá ligando muito pra lógica, e isso tudo bem. Eu sou um dos caras que mais defendem, eu acho, a ideia de que um filme ele não precisa ser hiperrealista, nem tudo precisa fazer sentido. Então a gente tem, por exemplo, aqui a sequência na Rússia, lá da fuga, que nada ali vai fazer sentido, mas até dentro do não fazer sentido, você tem que encontrar um equilíbrio, você tem que encontrar uma verossimilhança. Então, tudo bem eles fugirem, os guardas serem todos idiotas, tudo bem todas as pessoas da Interpol serem idiotas no filme, mas aí quando surge um helicóptero convenientemente, aí eu já começo a torcer um pouco o nariz. Então, até esse equilíbrio da lógica, o filme não consegue achar tão bem o tempo inteiro. Alguns momentos funcionam, você compra por ser uma diversão e tal, mas em outros momentos já não faz tanto sentido, em outros momentos vira apenas conveniência, muleta para a história andar para frente. Além disso, é um filme sem muito apuro estilístico mesmo, tirando algumas poucas cenas que exploram algumas belezas locais e tal, da arquitetura, mas nada muito além disso. Ainda assim é um filme que vai fechar muito plano, quando ele poderia abrir, explorar um pouco mais o ambiente. É um filme que não tem muito apuro e muitos elementos básicos, então os diálogos aqui são bem ruins, e principalmente quando o filme tenta desenvolver algum laço dramático, quando os personagens começam a falar o passado deles e tentar desenvolver. Assim, é o que eu sempre falo, um filme ele não precisa necessariamente desenvolver um personagem dramaticamente, mas se ele vai fazer isso,
não é da forma como esse filme tenta fazer, que é bem sofrível mesmo. E você não compra ainda justamente por causa da persona de cada um desses atores. Então quando o Ryan Reynolds começa a contar a história do pai dele, eu não sabia se era pra eu dar risada ou se era pra eu sentir o peso dramático daquilo. Então tem esse problema quando você vai explorar muito a própria personalidade dos atores, você tem que saber o que você vai explorar delas, você tem que explorar o mais forte delas. E aqui o filme até faz isso em muitos momentos, mas tem outros, como principalmente esse desenvolvimento dramático, que não funciona bem. Só que pra mim, talvez o que tenha mais pesado é justamente o investimento desse filme. É um filme de 200 milhões de dólares, isso é muita coisa. E isso é coisa de filme de super-herói, dos maiores blockbusters. É muito raro você achar um filme com um orçamento maior do que esse daqui. E para um filme de 200 milhões de dólares que tenta, por mais que eu tenha falado, não se pega tanto a realidade lógica, a realidade visual eles buscam aqui. E, por exemplo, o CGI tem alguns momentos que você fala, não é possível que eles tentaram fazer isso de forma realista. A sequência ali do touro é uma coisa qualquer nota, é bem ruim mesmo, bem ruim. Mas acho que no geral é um filme que vai funcionar para quem busca essa diversão mais pipoca e é até uma quebra, se a gente pensar no catálogo da Netflix, que agora vai entrar filmes mais de premiação, filmes buscando Oscar e tal, então aqui entra um filme, essa comédia mais divertida, mais pipoca, que para tentar equilibrar dentro do catálogo da Netflix. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 5 pro filme. Eu não vou negar que eu me diverti bastante em algumas partes, então é um filme meio oscilante para mim. Tem coisas que eu gosto, que eu me divirto, outras que eu já torço um pouco o nariz, mas não é um filme que em nenhum momento chegou a me incomodar completamente. É um filme já bem batido, que não tenta fazer nada de diferente, vai ser genérico em praticamente todos os elementos, mas como uma adição de catálogo, tudo bem. Como uma adição de catálogo de 200 milhões de dólares, aí já não tão tudo bem assim. Mas vamos à parte com spoilers a partir de agora, que na verdade é sobre a reviravolta final. O meu problema da reviravolta final, eu acho que ela mostra um pouco da fragilidade de todo o roteiro. Uma reviravolta, ela sempre vai atrair o público de alguma forma, justamente por ser algo inesperado. Só que não basta você colocar uma reviravolta inesperada. Você tem que saber construir essa reviravolta. Essa reviravolta ela tem que ter algum sentido, ela precisa ter pistas ao longo do filme de alguma forma. E aqui o que o filme faz com a reviravolta, claro que eu tô falando no final ser um par romântico, The Rock e a Gal Gadot, é muito ruim. É muito ruim porque não há pistas ao longo do filme que deixem a possibilidade para isso acontecer, então é simplesmente, olha só, tudo que vocês viram até agora era uma grande mentira, e vocês não tinham como saber isso. Isso é muito ruim mesmo, mas para mim o que faz menos sentido ainda é quando eles começam a mostrar os flashbacks que teoricamente explicariam essa reviravolta, esses flashbacks só mostram como essa reviravolta não faz sentido. Você vai colocar um flashback para falar, olha, é tudo um plano, e dentro desse flashback mostra o cara só não morrendo porque o outro errou tiros. Então, onde que tá a lógica desse plano? Para personagens que são super inteligentes, que bolam tudo e estão sempre um passo à frente um do outro, é uma reviravolta que se você começa a pensar um pouquinho, você fala, não é possível que quem escreveu isso achou que isso realmente faria sentido. Não faz. Simplesmente não faz. É o tipo de coisa que não tem defesa aqui. Então, o roteiro ele é cheio desses momentos assim que você aceita a bola pra frente e se você começa a pensar um pouco, esquece. Então, por hoje é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram ou não, se vocês se divertiram, só acharam mais um filme genérico de Hollywood. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Aqui embaixo tem as nossas redes sociais. Por hoje é isso e corta!